sou o Dr. Fernando Gomes Pinto, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, diretor de comunicação, e estamos aqui para mais um Neurolife com o professor Sérgio Mascarenhas. O professor Sérgio, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, coordenador científico dos projetos de Organização Pan-Americana de Saúde e também presidente de honra da Sociedade pelo Progresso da Ciência Brasileira. Professor Sérgio, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui conosco. É uma honra, porque a Faculdade de Medicina da USP é um templo da saúde na América Latina. Agora, o senhor mesmo teve uma experiência pessoal há um tempo atrás, né? Foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal. A gente até conversou um pouquinho sobre isso. A minha livre-docência foi sobre essa patologia. O grupo de pesquisa que eu coordeno e lidero aqui na universidade está relacionado com a hidrocefalia de pressão normal. Aí o senhor foi submetido ao tratamento e isso parece que motivou e criou ideias para um grande passo que a ciência brasileira está dando com o senhor. Nós tivemos a sorte, Fernando. Essa doença parecia maldita para mim, agora que é uma doença bendita. Só que preparem-se os idosos, que ela vai ter uma prevalência cada vez maior, né? Como a população de idosos está aumentando muito no Brasil, né? Eu acho que essa vai ser uma doença, por enquanto ela é negligenciada, porque tem poucos especialistas como você, que o diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal é muito complexo, né? Porque a maioria dos neurocirurgiões entende a pressão intracraniana como um número. Ela não é um número, ela é um espectro, ela é uma morfologia. Você sabe isso Sim. Melhor do que eu. Não quero, estou falando mais para ilustrar a nossa entrevista. Então, como ela é um espectro, ela tem picos, como tem um eletrocardiograma e tem um eletroencefalograma. O nosso trabalho na Abrencare, que é a empresa que nós criamos para introduzir isso no mercado, sair a universidade não pode ser Torre de Marfim. Ela tem que sair e ir para fora, para a sociedade, para ajudar a sociedade nos maiores problemas que ela tem com a saúde. Então nós tivemos a sorte de ter apoio da FAPESP, da Organização Pan-Americana de Saúde, de vários colegas da Europa, dos Estados Unidos, do MIT, de Harvard, onde eu fui professor da Faculdade de Medicina. Então, como eu sempre digo, não existe ciência caipira. Agora, a inovação tem que ser local, porque senão ela caminha de fora para dentro e coloniza você. Sim, sim. Então, a ideia básica da estratégia de política de Estado e não de governo que oscilam, uma política a médio e longo prazo, isso é fundamental. Infelizmente, o Brasil está caminhando ao contrário, está destruindo o que já foi feito, né? Então eu sinto muito, porque eu vejo tanta coisa boa para se fazer com gente de capacidade como a sua, com um templo que é essa USP de São Paulo, né? Então eu sinto que nós estamos numa espécie de vale da morte, caminhando para o vale. Como é que sair desse vale da morte? Acho que agora é um momento de reflexão e a juventude precisa se empoderar e começar a escrever a história de uma outra forma. Nós temos que ter um caminho estruturado estrategicamente. Esse caminho da ciência, tecnologia, inovação e educação, né? Esse conjunto, esses quatro temas, ciência, tecnologia, inovação mais educação, que é a fonte da democracia, inclusive, da criança, se nós não pensarmos em fazer isso desde da pré-escola até a velhice, nós estamos fora. Sim. Agora, professor, de uma forma bem objetiva, sempre medir a pressão intracraniana constitui um desafio para a neurocirurgia, sempre implicando em algum procedimento cruento. Então, realizando uma pequena trepanação com inserção de um monitor de pressão intracraniano, que pode ser no ventrículo, no parênquima, subdural, extradural, ou até mesmo através de uma punção, que não deixa de ser algo, né, invasivo na coluna de uma pessoa, medindo a pressão. E toda a proposta que o senhor trouxe foi uma coisa muito diferente.
né, até discutindo, por exemplo, a doutrina de Monroe Kelly, que diz que o crânio é uma estrutura inelástica, e de repente todo mundo olha para o livro-texto e fala, o que está acontecendo? Então explica para a gente um pouco sobre a inovação propriamente dita, sobre esse sensor de pressão intracraniana não invasivo que o senhor desenvolveu. Doutor Fernando, o que ocorreu foi o seguinte, quando eu fiquei com essa doença, eu discutia com os neurocirurgiões, né, que diziam que tinham que furar a minha cabeça ou trepanar um pouquinho com um desses 3 sensores invasivos. Dizia, mas não é possível que no século XXI não se tenha uma maneira de medir a pressão intracraniana. Ele dizia, não, olha, no adulto, com a consolidação da caixa craniana, ela é rígida. Isso é o princípio de Monroe Kelly. E eu dizia para essas pessoas, que eram pessoas notáveis, inclusive, olha, se isso existe, está errado. Mas é um princípio de 300 anos, está em todos os livros, eles me diziam. Dizia, está no livro, mas está errado. Olha, a inovação tem que ser disruptiva. Toda inovação realmente que ganha um caminho novo na ciência, que abre um verdadeiro cenário de possibilidades, ela vem da disrupção. Isso daí, aliás, é conhecido em filosofia da ciência, né, em epistemologia, como a maneira mais séria que você tem para testar uma teoria. É arrumar como um experimento e como quebrar aquele princípio. Então, quando nós fizemos essas pesquisas e mostramos que a doutrina de Monroe Kelly estava errada, eu fui com um brilhante doutorando meu, agora pós-doutorando, doutor Gustavo Frigério, nós fomos para a Alemanha, para Tübingen, onde, aliás, tem um grupo muito bom de neurocirurgia, né? E nós, então, apresentamos nosso trabalho oral, que foi aceito como trabalho oral, e o título foi exatamente esse impacto, né? A doutrina de Monroe Kelly não está correta, que é para entrar com uma presença brasileira disruptiva. Isso realmente foi muito bom, porque eu acho que a ciência, ela caminha pela inovação, mas ela se consolida pela utilização da inovação transdisciplinarmente, né? Ou seja, professor, a caixa craniana, que a gente acha que é uma estrutura rígida e inelástica, ela, até determinado ponto ela é rígida, mas falar que ela é inelástica, a gente estaria cometendo um erro. Porque não existe nada rígido, nem o núcleo atômico. O núcleo atômico é a coisa mais realmente compacta, com os quarks, com todas as forças nucleares, ela não é rígida. Ela tem o que a gente chama, né, uma certa elasticidade, né? Uma certa complacência, é o melhor nome de dizer. Então, dentro da nossa cabeça, né, o osso tem uma complacência também. E eu consegui medir essa complacência facilmente. Porque o que eu inventei, doutor Fernando, é um negócio simples. Porque dizer que eu estou contando vantagem, que é uma coisa do tipo da teoria da mecânica quântica, não é nada disso. Eu peguei coisa que já existia na engenharia, da qual eu era professor lá na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, usei uns chips que são capazes de medir essas deformações a nível micrométrico. Então eu consegui. É o mesmo princípio dos sismógrafos que conseguem de alguma forma? Não, o sismógrafo é baseado em magnetômetros mas ele poderia ser um sismógrafo também, mas normalmente o sismógrafo utilizam outras técnicas, mas também se pode fazer sismografia com essa maneira, usando esse chip. Então o que é que eu fiz? Eu comprei um chip desse que os engenheiros usam para quê? Para ver a deformação de vigas. Você tem uma viga. Até achei gozado, porque nessa época houve um grande desastre aqui no metrô de São Paulo. Então, houve um desastre mecânico que afundou lá uma parte do metrô, matou gente. Então, eles levaram a viga do metrô para ser analisada pelo IPT em São Paulo e por São Carlos, na Engenharia Civil, onde tem um departamento maravilhoso para ver
propriedade mecânica. E eu estava lá medindo com um crânio. Aí eu disse, puxa, estão medindo no metrô, na viga do metrô e aqui, né? Foi gozadíssimo, porque a ciência também é divertida, viu? A pessoa que trabalha em ciência, ela tem que saber que isso é uma festa também. Isso me lembra, doutor Fernando, aquela ideia maravilhosa do C.P. Snow, foi um grande físico de Cambridge, grande amigo do Churchill durante a guerra, em que ele disse que a humanidade só atingirá realmente um progresso grande quando ciência, tecnologia, medicina, engenharia se juntarem com o humanismo. Então, isso é o gap entre as dois grandes conhecimentos humanos, o humanismo das artes, né? E da engenharia, da medicina, da biologia, quando elas se juntarem à mão, não nessas duas culturas separadas, mas com o que ele chamou a terceira cultura. Então, a minha visão, digamos, de uma virtuosidade maior, esse é o maior problema da nossa humanidade, é juntar humanismo com ciência, tecnologia e inovação. Juntar... Porque hoje a gente está num momento totalmente revolucionário, né? A gente pode dizer que a gente está numa quarta revolução industrial, com Big Data, não é isso? Internet das coisas. Wearables. Olha, eu estou fazendo um trabalho com wearables, com a pressão intracraniana também, que depois eu quero te contar, que você pode monitorar a pessoa. Bom, pessoal, antes de apresentar vamos fazer uma apresentação, né, professor? Prática. Se você puder, vamos fazer? Eu agradeceria. Então vamos fazer Inclusive, isso. nós podemos medir na minha cabeça, na sua, em quem quiser. Né? Porque é absolutamente não invasivo. Isso é grande vantagem. Vamos? Então o sensor está sendo colocado na cabeça do João, que nos concedeu a possibilidade de fazer uma demonstração. É um sensor que não machuca o paciente, totalmente não invasivo. Agora, professor, a grande importância que a gente tem para o paciente que sofreu um trauma de crânio, um paciente que está sendo transportado, inclusive do palco do acidente na rua até o serviço de emergência. Então a gente consegue imaginar aplicações práticas para o paciente com hidrocefalia, quer seja criança ou adulto, com pseudotumor cerebral, até para o próprio paciente que tem cefaleia, tem dor de cabeça e precisa ser investigado, talvez até conhecimento que não foi publicado e não sabemos, agora de uma forma muito mais prática a gente vai poder ter acesso. Doutor Fernando, o senhor abre um cenário tão interessante, que veja o seguinte, imagine que caia uma pessoa porque teve um problema de um insulto qualquer cerebral. Se nós tivermos numa ambulância, no Sandu, esse aparelhinho, ele vai lá, já manda para o hospital, isso é recebido como Big Data, tem que ter uma central. Sim. Não pode ficar esse negócio de falar, de telefonar, não, tem que ir o sinal para lá. Aí você tem lá uma central de emergência, num posto, né? Você recebe o sinal, imediatamente o pessoal da medicina intensiva é alertado e ele já sabe que aquele camarada, quando chega lá, está com a pressão intracraniana alterada e que vai precisar, eventualmente, de tal ou qual tratamento. Então, isso foi a primeira coisa que uma pessoa que não é médico e também não é físico me disse quando eu levei o meu projeto no Ministério da Saúde em Brasília. Tinha um indivíduo lá, engenheiro da COP, que dirigia o DSUS, que é o Departamento de Ciência, Tecnologia e Insumos do Ministério. Nem todo mundo é ruim na burocracia brasileira. Esse camarada me disse, olha, nós vamos ajudar o senhor a desenvolver isso com dinheiro do Ministério, porque nós queremos botar isso no Sandu, queremos botar aquele negócio para você. Agora você imagina, o Brasil teve em 2016, só sei o número, 2016, teve 468 mil acidentes de trânsito, com 50 mil mortes. Não é cadeirante, não é morte, uma guerra. Eu nem sei quanto é
2018, não sei. Eu guardo os números de 2016 para rebater Le Bourgeois, né? Para dar aquele impacto, né? E agora, você já pensou todos os traumas desse... Sim, a gente poderia ter uma ciência totalmente diferente. Outra coisa, usar drone. Esse meu aparelho é leve. Eu tenho uma fábrica de drones em São Carlos que carrega 3 quilos. Então, por que a gente não manda o drone levar isso onde precisa? Porque quando você sabe, eu até me sinto mal de falar isso, você sabe que num trauma desse, se você não tiver aí em horas, a gente tem o conceito de golden hour, a primeira hora depois do trauma é decisiva em termos de sequela e então nós precisamos de muita interdisciplinaridade, precisamos de drones para levar, precisamos da rede, da nuvem para levar o sistema para um centro de cálculo, precisamos que o centro de cálculo esteja no celular do médico, né, para alertá-lo, né? Então, isso é a 4ª revolução industrial. Professor, o senhor está com 90 anos de idade, não é isso? 90 anos. Tem um conceito atual de uma pesquisa que está sendo feita nos Estados Unidos, e ele já tem alguns resultados, né? De pessoas com mais de 80, 85 anos de idade, com desempenho intelectual muito acima da média. Eles chamam de super idosos. E começaram a estudar o cérebro desse pessoal. Eu não aconselho, não. E perceberam que existem alguns neurônios, principalmente no giro do símbolo, diferentes, em quantidade diferente, o que confere para essas pessoas uma habilidade social privilegiada, um senso de humor, uma vitalidade diferente do normal. Eu tenho certeza que o professor se enquadra dentro desse time especial. Fico contente de ouvir isso, mas eu acho o seguinte, essa tal idade não é muito aconselhável. É melhor a gente partir para os telômeros e ver se a gente aumenta isso, né? Eu acho que a biologia molecular é realmente a fronteira, e eu acho que nem é a biologia molecular, eu acho que é a inteligência artificial. Você sabe que o grande debate filosófico, metafísico até do nosso século, foi o debate entre 2 físicos. Aquele que andava na cadeira de roda e que morreu há umas semanas atrás, né? Hawking, Stephen Hawking, e outro físico maravilhoso, chamado Roger Penrose. O Roger Penrose, de Oxford, né? e o nosso amigo Stephen Hawking, falecido, de Cambridge. E o Roger Penrose diz, nunca vai haver nada melhor que o cérebro humano. Nenhum computador vai ser melhor que o cérebro humano. E o nosso amigo Stephen Hawking, não. Nós vamos ter inteligência artificial melhor que o cérebro humano. Então esse é o debate do século XXI. Será que nós vamos ter robôs inteligentes colonizando a gente? Eu estou atrás deles. Eu acho que se eu tiver um robô virtuoso, que não roube, que não seja um indivíduo corrupto, né? Que seja um indivíduo realmente com uma virtuosidade do amor, né? Mesmo que ele seja um robô materialista, tá? Eu sou materialista, eu sou ateu, mas eu acredito que nós podemos melhorar o homem que veio aqui para a América Latina, destruiu os Incas, destruiu tudo que nós temos e está destruindo a Amazônia. Eu acho que se nós tivermos a inteligência artificial, como disse o Stephen Hawking, colonizando nós, sapiens, eu acho que nós vamos estar melhor, num caminho melhor. Professor, muito obrigado pelas palavras. João, obrigado por ter nos dado a possibilidade de testar a criação do professor. Temos que pagar um royalty aí para o João, né? Ele vai ganhar uma inscrição no Congresso de Neurocirurgia para aprender um pouquinho com a gente também. Bom, pessoal, como o assunto é muito interessante, aqui mesmo nesse vídeo embaixo, no YouTube, você consegue ter acesso a todos os trabalhos publicados pelo professor Sérgio e seu grupo. Confira!